Olá! Dando continuidade à nossa análise aprofundada do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Tocantins, a Lei nº 3.461 de 2019, hoje a gente retoma para examinar alguns direitos e vantagens pecuniárias bem específicos. Nosso foco, então, vai ser nos artigos 41 a 50. Eles tratam de verbas que têm uma natureza mais indenizatória, assistencial. É isso, né? Exatamente. Dando sequência à análise normativa que a gente começou, vamos nos debruçar sobre diárias, ajuda de custo, a gratificação natalina e também os auxílios pecuniários. São temas, assim, cruciais, volta e meia caem em concursos para a Polícia Civil. É fundamental a gente saber diferenciar o que é subsídio, que é remuneração, dessas outras verbas que, na maioria das vezes, vêm para compensar ou indenizar algum gasto específico. Certo. Nossa base continua sendo a Lei nº 3.461, lá de 25 de abril de 2019, e claro, como a gente sempre faz para garantir que a informação está atualizada, vamos dar uma olhada se a legislação mais nova que a gente tem acesso, a Lei nº 4.653, de 9 de abril de 2025, trouxe alguma mudança direta nesses artigos aí, do 41 ao 50. Precisamente. A nossa missão aqui é fazer uma leitura bem atenta, uma análise minuciosa mesmo, artigo por artigo, e sempre com aquele olhar voltado para a preparação para os concursos, né? Vamos explorar a linguagem mais técnica, os conceitos e tentar antecipar como é que as bancas podem cobrar isso. Perfeito. Então vamos começar essa exploração detalhada. Por onde a gente começa? Bom, vamos iniciar pelo capítulo 3, que fala das diárias, começando pelo artigo 41. É importante notar logo de cara que o legislador define aqui as condições, a finalidade dessa verba indenizatória. Olha o que diz o artigo 41. O servidor a serviço que se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território estadual, nacional ou para o exterior, faz jus a passagens e diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme o disposto em regulamentação própria. Entendi. A definição parece clara. A diária serve para cobrir custos extras, essa palavra é importante, né? De hospedagem, comida, transporte local, quando o servidor viaja a trabalho. E a viagem tem que ser eventual ou transitória. Isso já diferencia daquelas situações que são permanentes, certo? Perfeitamente colocado. Essa natureza eventual ou transitória é, assim, essencial. É o que distingue a diária de outras verbas ou até da remuneração normal por atividades que já exigem deslocamento o tempo todo. O parágrafo 1º detalha como e quando se paga só uma parte. Segundo, a diária, que deve ser paga antecipadamente, é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando o Estado custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Ah, então o pagamento é adiantado, e o valor cai para metade em duas situações: a viagem bate e volta, que não precisa dormir fora, ou se o próprio Estado já bancar essas despesas de outro jeito, tipo dando alojamento ou a comida. A lógica parece ser evitar pagar duas vezes pela mesma coisa, né? Exatamente. A ratio legis, o espírito da lei aqui, é o princípio da indenização, quer dizer, busca repor um gasto que aconteceu ou que poderia acontecer. Não é para gerar um ganho a mais para o servidor. Observa-se que o legislador foi bem cuidadoso nesse ponto. Agora, o parágrafo 2º traz uma situação onde não cabe diária. Inciso 2. Quando o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não faz jus a diárias. Faz sentido. Se viajar já é parte normal da função, do dia a dia do cargo, aí não é uma despesa extraordinária para ser indenizada com diária. Penso talvez em cargos que envolvam fiscalização constante em vários lugares.
Correto. É uma distinção crucial. E agora a gente chega num ponto que, olha, sempre gera dúvida e é muito explorado em prova. O parágrafo 3º, sobre deslocamento em região metropolitana. Terceiro também não faz jus a diárias o policial civil que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos e entidades considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede ou necessidade de alimentação, casos em que as diárias pagas são sempre as fixadas para os afastamentos dentro do Estado, reduzidas na primeira hipótese em 50% e na segunda hipótese em 70%. Aqui a regra geral é não pagar diária para esses deslocamentos mais curtos, dentro da mesma área metropolitana, certo? Mas tem exceções. Se precisar dormir fora, mesmo sendo ali perto, paga 50% da diária estadual. E se não dormir fora, mas precisar comer, talvez porque ficou o dia inteiro fora, aí paga 30%. O texto fala em reduzir 70%, precisamente. A redução é de 70%, então o valor pago é 30% da diária estadual. Em concursos, esse dispositivo pode ser cobrado assim. Eles te dão um caso prático, um deslocamento metropolitano, e perguntam se tem direito à diária, e se sim, qual o percentual. É fundamental gravar essas duas exceções e os percentuais, 50% com pernoite, 30% para alimentação sem pernoite. Entendido. E se o servidor receber a diária adiantada, mas a viagem for cancelada ou terminar antes? O artigo 42 fala disso, né? Sim, vejamos o art. 42. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo deve restituí-las no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, as diárias recebidas em excesso devem ser restituídas no prazo previsto no caput. Aqui tem uma obrigação bem clara e um prazo específico: 5 dias para devolver o dinheiro, seja tudo ou só o que sobrou. Prazos são sempre pontos de atenção em prova objetiva, né? Sem dúvida, decorar prazo é essencial. Agora vamos avançar para o capítulo 4, que trata da ajuda de custo. Começando pelo artigo 43. Vamos comparar a finalidade dessa verba com a da diária. Artigo 43. Ao servidor removido por interesse do serviço ou compulsoriamente de um município para outro, é concedida ajuda de custo no mês que ocorrer a remoção. Aqui a situação é bem diferente. Não é viagem temporária. É mudança de casa mesmo, de cidade, por ordem da administração ou por necessidade do serviço. A ideia é compensar o custo dessa mudança toda. Correto. O parágrafo 1º confirma isso. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas com a mudança de domicílio para exercício em nova sede. A natureza também é indenizatória, mas cobre um evento diferente. E o parágrafo 2º traz uma vedação importante. Fica vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso do cônjuge ou companheiro deter também a condição de servidor público e vir a ter exercício na mesma sede. De novo, aquela lógica para evitar enriquecimento sem causa. Se o casal, ambos servidores, for removido junto para a mesma cidade, só um recebe a ajuda de custo. E como calcula esse valor? O parágrafo 3º define os parâmetros. A ajuda de custo é paga mediante comprovação da mudança de domicílio, das despesas realizadas com passagens, transportes de bagagens, bens pessoais do servidor e de sua família, não podendo exceder a importância correspondente a 2 meses de seu subsídio. 2 pontos cruciais aqui. Precisa comprovar as despesas e tem um limite máximo, que é de 2 meses do subsídio do servidor. Isso exige que o servidor removido guarde os comprovantes, né? Exatamente. A comprovação é requisito para o pagamento. O 4º prevê uma situação especial. A família do servidor, ferido ou acidentado em serviço ou em razão deste, fica assegurada ajuda de custo, translado ou remoção do paciente até seu domicílio. Nossa, uma norma bem assistencial, humanitária mesmo. Sim. Já o 5º
define quem paga em caso de cessão. Nos casos de cessão de servidor para exercício em outro órgão ou entidade, quando cabível, a ajuda de custo deve ser paga pelo órgão cessionário. Ou seja, quem recebe o servidor emprestado é que paga a conta da ajuda de custo. E tem situações em que a ajuda de custo não é paga. Tem sim, o texto especifica. Não é concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. E, parecido com as diárias, tem a obrigação de devolver conforme o 7º caput. O servidor fica obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 10 dias. Opa, outro prazo importante para decorar. 10 dias para se apresentar na nova cidade. Se não for sem uma boa desculpa, tem que devolver a ajuda de custo. Repare que é um prazo diferente daqueles 5 dias para devolver diária. As bancas podem muito bem fazer questões comparando esses prazos. É uma observação muito pertinente. Comparar institutos e prazos é uma técnica comum em provas. Passemos agora ao capítulo 5 da gratificação natalina, o famoso 13º, né? Artigo 44. A gratificação natalina corresponde a 1/12 do subsídio a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração superior a 15 dias é considerada como mês integral. O conhecido 13º subsídio. A base de cálculo é o valor do subsídio lá de dezembro e o pagamento é proporcional aos meses que a pessoa trabalhou no ano. E essa regra da fração é importante. Trabalhou 16 dias no mês, aquele mês conta inteiro para o cálculo. Correto. O artigo 45 trata da situação de quem sai do serviço. Artigo 45, o servidor exonerado ou demitido percebe sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o subsídio do mês da exoneração ou da sua demissão. Garante o direito proporcional, mesmo se for exonerado ou demitido, e usa como base o subsídio do último mês. Exato. E o art. 46 traz uma regra fundamental sobre a natureza dessa gratificação. Art. 46. A gratificação natalina não é considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Isso é crucial. É para evitar aquele efeito cascata ou repique, que acontece quando uma vantagem incide sobre outra, inflando o salário. A gratificação natalina tem um cálculo próprio e não serve de base para mais nada. Precisamente. Essa vedação é importante para a gestão financeira, para o orçamento. Agora a gente entra no capítulo 6 dos auxílios pecuniários. O art. 47 só lista os tipos. Art. 47. São concedidos ao servidor, titular de cargo de provimento efetivo, ou à sua família, os seguintes auxílios pecuniários. I. Auxílio funeral. 2. Auxílio natalidade. 3. Auxílio reclusão. 4. Salário família. 4 auxílios, então, com uma natureza mais assistencial. Vamos analisar o auxílio funeral que está detalhado nos artigos 48, 49 e 50. Vamos lá. Artigo 48. O auxílio funeral é devido à família do servidor ativo ou inativo falecido, em valor equivalente a 1 mês do seu subsídio ou provento. Se a primeira no caso de acumulação legal de cargos, o auxílio é pago somente em razão do cargo de maior subsídio. Ok. O benefício é para a família, no valor de um subsídio ou provento, e se a pessoa acumulava cargos legalmente, uso de maior salário como base, para não pagar 2 vezes. Isso. Agora, atenção ao segundo parágrafo que estende o benefício. Segundo parágrafo, o auxílio é devido também ao servidor por morte do cônjuge ou companheiro e de filho menor ou inválido. Olha aí, esse é um detalhe que pode cair fácil em prova. O benefício não é só quando o servidor falece, mas também se falecer um dependente específico, cônjuge, companheiro, filho menor ou inválido. O próprio servidor recebe nesse caso. Exatamente. É um ponto que merece destaque. E como é feito o pagamento na prática? Boa pergunta. O terceiro responde e traz um prazo bem curto. Terceiro, o auxílio é pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo, a pessoa da família que houver custeado o funeral. 48 horas. É um prazo muito rápido, né? Reflete a urgência da situação.
E o pagamento vai para quem da família comprovadamente pagou as despesas do funeral. E se foi um terceiro, alguém de fora da família, que pagou? O artigo 49 prevê isso. Se o funeral for custeado por terceiro, este é indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Ou seja, o terceiro recebe o reembolso, mas o valor está limitado àquele teto de 1 mês de subsídio ou provento, que é o valor do auxílio, certo? Correto, o limite é o valor do auxílio. E para fechar essa parte, tem alguma previsão para caso o falecimento aconteça longe do local de trabalho? Sim, o artigo 50 trata disso. No caso de falecimento de servidor em serviço fora da sede de trabalho, as despesas de transporte do corpo correm à conta da Secretaria de Estado da Segurança Pública, um ponto importante de responsabilidade administrativa e financeira. A SSP cobre o custo do translado do corpo se o falecimento for em serviço e fora da sede. Exato. Detalhes como esse prazo de 48 horas para pagar, artigo 48, parágrafo 3º, a extensão do benefício para os dependentes, artigo 48, parágrafo 2º, e essa responsabilidade pelo translado, artigo 50, são, assim, prato cheio para a questão objetiva. Perfeito. Cobrimos então o conteúdo dos artigos 41 a 50 da Lei 3.412/2019. Agora, a pergunta que não quer calar para quem está estudando. Essa lei sofreu alguma alteração recente nesses pontos? Vamos checar o que a Lei número 4.653, de 2025, trouxe de novo, especificamente para esses artigos que a gente acabou de ver. Olha, analisando os trechos da Lei número 4.653/2025 que a gente teve acesso, o que se observa é que as mudanças se concentraram mais na reestruturação de cargos e carreiras. Tipo, extinguiram os cargos de agente e escrivão, criaram o oficial e investigador de polícia. Mexeram na composição de conselhos, como o Conselho Superior da Polícia Civil, e também nos requisitos para entrar na carreira, nas tabelas de subsídios, nas atribuições lá nos anexos. Então, pelo que a gente viu aqui, não identificamos alteração direta no texto dos artigos 41 a 50 da Lei 3.461/2019, que são esses que falam de diárias, ajuda de custo, gratificação natalina e auxílios. Certo. Então, para o estudo específico desses direitos que a gente detalhou, diárias, ajuda de custo, 13º e auxílios, o texto original da Lei 3.461 continua valendo como a principal referência pela nossa análise aqui. Correto? Mas é bom frisar uma coisa. Embora não tenha mudança direta nesses artigos com base no que a gente viu, né? Mudanças na estrutura da carreira, como novos cargos, ou alteração nos valores de subsídio que estão nos anexos da lei nova. Isso pode ter reflexo indireto na aplicação futura de algumas regras. Por exemplo, o limite da ajuda de custo é calculado sobre o subsídio, né? Artigo 43, parágrafo 3º. Se o subsídio muda, o limite muda junto. Mas a redação dos artigos 41 a 50 em si, o texto deles não foi modificada pela Lei 4.653, com base no material que a gente analisou. Entendido. Agora, vamos pensar na prática do concurso. Como esses artigos sobre grana, sobre direitos pecuniários, costumam ser cobrados? Onde o candidato tem que focar mais? Olha, esses temas são figurinha carimbada. Tratam diretamente de dinheiro do servidor, então interessa tanto para a prova quanto para a vida profissional depois. As bancas gostam de questões que exigem não só saber a letra da lei, mas também interpretar e aplicar em casos práticos. E pensando nas questões objetivas, de marcar X, quais são os pontos mais quentes? Para objetiva, a atenção tem que ser redobrada em prazos. Aqueles 5 dias para devolver diárias, art. 42, os 10 dias para se apresentar na nova sede se não devolve ajuda de custo, art. 43, parágrafo 7º, e as 48 horas para o auxílio funeral, art. 48, parágrafo 3º, são clássicos. Percentuais e limites. Os 50% e 30% que vem da redução de 70% das diárias em região metropolitana, art. 41, parágrafo 3º. E aquele teto de 2 meses de subsídio para ajuda de custo, art. 43, parágrafo 3º. Quando pode e quando não pode. Saber quanto tem direito, exemplo, diária se viajou eventualmente, e quando não tem, exemplo, diária se viajar faz parte do cargo, ajuda de custo se for por mandato eletivo. Diferenças.
Entender bem a diferença entre diária, cobrir gastos de viagem temporária e ajuda de custo, compensar gasto de mudança definitiva por ordem do serviço. Detalhes: aquela regra da fração de 15 dias para gratificação natalina, artigo 44, parágrafo único, a extensão do auxílio funeral para os dependentes, artigo 48, parágrafo 2º, a necessidade de comprovar gasto para ajuda de custo, artigo 43, parágrafo 3º. São esses detalhes que derrubam. Tem alguma pegadinha que sempre aparece nesses temas? Algo para ficar esperto? Um erro comum é confundir as regras de pagamento parcial ou reduzido das diárias. O candidato às vezes mistura a regra geral de 50% do artigo 41, parágrafo 1º, sem pernoite ou se o Estado já pagou, com as regras específicas para a região metropolitana do artigo 41, parágrafo 3º, 50% com pernoite, 30% para alimentação. As bancas podem criar cenários para testar justamente isso. Outro ponto é a diferença nos prazos para devolver o dinheiro. 5 dias para diária, 10 dias para ajuda de custo. Fácil de confundir na hora da prova. E como isso pode aparecer em questões discursivas ou naqueles estudos de caso? Num estudo de caso, podem te dar uma situação. Servidor foi removido. Aí pedem para você dizer se ele tem direito à ajuda de custo, calcular o valor máximo, falar da necessidade de comprovar as despesas e o que acontece se ele não aparecer na nova cidade no prazo. Ou então, um cenário com várias viagens, uma longa, uma curta na região metropolitana com pernoite e outra sem pernoite, mas que precisou comer. Aí pedem para analisar o direito às diárias e calcular os valores em cada caso. Situações de falecimento também são boas para isso, exigindo aplicar as regras do auxílio funeral, quem recebe, qual valor, qual prazo, quem paga o translado. Podem até pedir para discutir a natureza jurídica dessas verbas indenizatória ou remuneratória e o que isso implica, tipo, se incide imposto de renda ou não. E a chance de aparecer numa peça prática é comum. É menos comum para esses artigos se a gente comparar com temas de processo, por exemplo. Mas não é impossível. Poderiam pedir um parecer sobre a legalidade de pagar ou não pagar diária ou ajuda de custo numa situação bem específica, complexa, e aí você teria que fundamentar usando esses artigos que a gente viu. Diante disso tudo, qual seria a dica final para quem está estudando esses artigos? Como otimizar? A dica principal é ler a lei seca. Ler com atenção e ler de novo. É fundamental dominar o texto. Além disso, eu sugiro fazer quadros comparativos, sabe? Especialmente entre diária e ajuda de custo. Para que serve, quando cabe, como calcula, quais os limites, quais os prazos. Memorizar os prazos e os percentuais é chave para as objetivas e, claro, praticar. Resolver questões de concursos anteriores sobre o estatuto da PCTO. Isso ajuda a ver como a banca pensa e quais pontos ela mais gosta de cobrar. Faz todo sentido, a prática ajuda a fixar, né? Com certeza. Excelente resumo das estratégias. Bom, chegamos ao fim desta análise detalhada dos artigos 41 a 50 do Estatuto, focando nesses direitos pecunários indenizatórios e nos auxílios. A gente dissecou cada artigo, confirmou que, pelo que vimos, não houve alterações diretas pela Lei 4653/2025 e ainda explorou como esse conteúdo pode pintar nos concursos. Exato. E para fechar, como uma reflexão final, eu proponho ir um pouco além de só decorar para a prova. Vale a pena pensar na ratio legis, no porquê de cada uma dessas verbas existir. Por que o legislador se preocupou em indenizar gasto de viagem eventual, mas não de deslocamento que já é da rotina? Qual o motivo para compensar o servidor pela mudança de casa imposta pelo serviço? Por que garantir auxílios, como funeral ou natalidade? Entender o propósito da norma, o que ela quer proteger ou regular, não só facilita decorar, mas também desenvolve a habilidade de interpretar e aplicar a lei em situações reais, que talvez nem estejam escritas lá tintim por tintim. Essa compreensão mais profunda é, assim, uma ferramenta muito valiosa, tanto para o concurso quanto para a carreira depois. Uma provocação muito pertinente para a gente encerrar. Agradeço demais por nos guiar nessa análise minuciosa. Com certeza, nosso estudo do Estatuto da Polícia Civil do Tocantins vai continuar.
Obrigado a todos que acompanharam esta exploração.